Permitam-me agora que... Não sei como é que estou de tempo. Estou bem? É agora. Lance uma questão um bocado malévola, que é esta, que já coloquei noutro momento, no Seminário de Lisboa, exatamente nos mesmos termos. Supervisionar e avaliar, eu não gosto de pôr ali aquele i, gosto mais de pôr uma barra, não é que sejam coincidentes, mas são complementares, mas serão a versão mais recente do bem e do mal. E eu digo isto porque é muito frequente nas discussões que fazemos a respeito destes conceitos em contextos de formação ou de debate, que se sublinhe que supervisionar está bem, nós aceitamos, faz falta, é útil, aquilo tudo que eu disse para trás. Avaliar é que já é um bocado mais inibidor, conduz as pessoas a sentirem-se mal, gera inseguranças, etc. Primeiro que tudo, eu atrevo-me a relembrar a distinção breve que tentei fazer antes. Avaliar não é sinónimo de classificar e dar uma nota, como nós dizemos na gíria de professores. Avaliar é, efetivamente, fazer o balanço e a verificação do que está a ser conseguido e do que está a ser melhorado ou não e porquê. De que resulta, num determinado momento desse balanço, uma produção de uma certificação. É verdade, para todos nós. Num concurso na universidade, numa avaliação de desempenho na escola, nos alunos no fim de uma cadeira. E esse momento, que é quando a avaliação se traduz, digamos, na sua expressão pública, essa expressão pública tem consequências nas nossas vidas. O concurso, a progressão na carreira, seja o que for, o passar ou o chumbar. E, por isso, percebe-se que a avaliação seja essa vertente da avaliação, que é apenas um passinho do processo, seja a mais empolada. Mas eu penso que nós, como profissionais, temos que começar a ser capazes de relativizar esse momento avaliativo certificativo que dá, digamos, que dá a notícia pública do resultado final, no fim de um processo de supervisionado, acompanhado, avaliado. O que resulta é que, face a um determinado referente, nós chegamos ao ponto X, ou ao ponto X mais 1, ou ao ponto X menos 1. E esse momento não é a avaliação no seu todo. A avaliação significa que tem por trás todos os outros passos. E, por isso, eu sou mas um bocadinho reativa a esta ideia de bem e de mal. Estou a ironizar com a vossa permissão e pedido de condescendência, que é a ideia de que a supervisão é bom, a avaliação é mau. Eu diria que supervisionar implica sempre avaliar. Porque se eu vou supervisionar uma aula, ou se o Matias Alves vai a uma aula minha e depois conversa no fim e diz assim, eu acho que tu ali, naquele momento, tiveste uma comunicação um pouco clara. Eles não estavam a seguir. Ele está a avaliar a qualidade da minha comunicação, naquele momento, perante um referente. No entanto, o processo é de supervisão. Pois, porque é que seria? Vamos lá à procura do que é que eu fiz errado e como é que poderia fazer de outra maneira. Portanto, no supervisionar, sempre, a emissão de juízos avaliativos, senão não servia para nada. Não tem uma tradução em dizer, vales 8 ou vales 10 ou vales 15. Não tem naquele momento, mas poderá contribuir para vir a ter. Portanto, supervisionar a sério, com rigor, significa que nos envolvemos em comum com auto- e heteroavaliações num processo de permanente avaliação, análise daquilo que se está a fazer, para dar inputs, para poder introduzir ajudas, para poder prever processos de melhoria. É para isso que a supervisão se institui como processo. Portanto, no interior da supervisão estão permanentemente dimensões avaliativas. Por outro lado, a avaliação, aquilo que designamos por avaliação, o processo de regulação e controle e balanço, pode ser feito sem supervisão. Mas se for feito sem supervisão, é muito pobre. A avaliação, a meu ver, eu lutaria, eu reivindicaria, eu protestaria, se estivesse na situação de professor avaliado numa escola, que me fizessem avaliação sem supervisão. Porque a avaliação que se pretende, o professor
num determinado período de desempenho, chegou a um determinado nível que se traduz uma determinada certificação com consequências, para ser justo tem que ter atrás um processo, ou deve ter atrás, do meu ponto de vista, embora possa não ter, mas se não tiver, é uma avaliação pontualíssima e muito cega. Portanto, quanto mais elementos de supervisão estiverem a montante, de análise, de discussão, de desmontagem, de avaliações que foram ocorrendo do progresso ou do retrocesso do desempenho, co-trabalhadas entre os pares, mais rigorosa e justa a avaliação pode ser. O mesmo se aplica a nós, professores, com os nossos alunos. É um processo idêntico se pensarmos na ideia da avaliação. Se eu só me centrar num momento final em que vou ver um exame ou num teste ou num trabalho o que é que o aluno sabe, o que é que ele progrediu, eu tenho uma avaliação, mas é uma avaliação que tem inúmeras falhas porque não foi sustentada num processo de acompanhamento. E o contrário, claro que conduz a conclusões opostas. Tentada esta distinção, complementaridade da supervisão com a avaliação, que não é sempre reconhecida nos diplomas legais, não vou discuti-los, mas a verdade é que se enuncia a supervisão e depois não se exige a supervisão, muitas vezes, e não foi só agora, há N exemplos, ou, pelo contrário, a avaliação torna-se apenas uma fundamentação pontual para a aplicação da nota, da certificação, mas eu julgo que é do lado dos professores, como eu digo, eu acho que os professores deviam exigir a supervisão. Bem, mas isto é provocação pura. Provocação pura, mas de que estou convicta. O que me surpreende é que não exijam. Porque a avaliação sustentada nisso dá-me muito mais garantias de ser rigorosa, o debate dos critérios ser público, sabermos como é que vamos chegar lá. E não a burocratização do processo transformado no cumprimento de uma norma. Portanto, a questão da supervisão e da avaliação conduzem-nos a um conceito-chave da profissão, de qualquer profissão, que é o conceito de desenvolvimento profissional. E que me é particularmente caro, na medida em que ele sintetiza de uma maneira mais, e isso no campo teórico tem sido uma evolução, nós há 40 anos ouvíamos, há 30, ou líamos na investigação muito mais trabalhos sobre os conceitos de formação inicial, formação contínua, formação em contexto. Essa investigação continua a ser pertinente, mas há um salto qualitativo com a emergência no quadro teórico, que também não é nova, dos conceitos associados, ou do conceito central e outros associados, de desenvolvimento profissional. Há uma grande produção teórica e investigativa sobre este conceito, não exclusivamente da docência, mas no que diz respeito a profissões, e, portanto, o desenvolvimento profissional, no fundo, tem a ver com a progressão de saber e de qualidade da ação num determinado ator de uma profissão, num médico, num professor, num trabalhador social, num psicólogo, no que quisermos. O desenvolvimento profissional começa com a primeira fase, que é de facto aquela que designamos tradicionalmente de formação inicial, mas está longe de estar acabado no dia em que nos licenciamos, ou que nos tornamos mestres ou doutores. É um processo que cresce e se constrói e se reconstrói no exercício da profissão. E por isso é que o conceito é mais rico, porque em vez de fazer fatias, temos uma formação inicial, eu agora aprendi tudo na formação inicial. Agora vou para o terreno, ser professor, preciso de umas formações extra. Não é disto que se trata, trata-se de combinar todas as fontes de conhecimento e todo o contributo da experiência, da prática colaborativa, da análise do que nós vamos fazer em contexto de trabalho, para ir recriando e reconstruindo o nosso saber profissional e a nossa prática profissional. É por isso que uma pessoa pode ter 40 anos de experiência e não ter desenvolvido nada.
e pode ter 20 e ter crescido muitíssimo. Tudo depende se este processo foi um processo de reelaboração do saber e de melhoria das práticas ou se foi uma colagem de formações sucessivas.